Olá, gente boa. Aqui o seu amigo e irmão Mugan Kasman, autor, escritor, responsável pelo livro O Diário de Adão. Isso aí. Também escritor do livro A Morte de Eva. A gente já fez um livro falando para as mulheres, o papel da mulher, o projeto de Deus para a mulher, casamento, na família. Esse é o livro A Morte de Eva, ok? Fizemos um vídeo falando sobre este livro e sobre essas coisas. E agora o papel é de Adão. Falar sobre o dia a dia de Adão nos dias de hoje, nos tempos do fim. E um pouco daquilo que está no livro O Diário de Adão. Então, eu queria, em primeiro lugar, dizer que essa passagem, né, esse livro, começa dizendo que tempo a gente está vivenciando. Estamos vivendo nos tempos que o apóstolo Paulo identificou como tempos atribulados, trabalhosos, tempos difíceis, que são o tempo do fim. Está aqui em 2 Timóteo, capítulo 3, diz assim: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos penosos, pois os homens serão amantes de si mesmos, gananciosos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a seus pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, orgulhosos, mais amigos dos deleites que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando-lhe o poder. Afasta-te também destes, porque deste número são os que se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias, carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências ou cobiças, sempre aprendendo, mas nunca podendo chegar ao pleno conhecimento da verdade. E assim como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e réprobos quanto à fé. 2 Timóteo 3, de 1 a 8. Bom, então a gente vê as características muito específicas, especiais daqueles que estão levando as mulheres a, a, a se perder mais ainda, usando as cobiças dela e levando elas ao pecado e ao erro. Esses são os tempos que vivemos agora. Bom, então aqui está, ó, o Diário de Adão. E o que a gente fala aqui no Diário de Adão? E por que a gente fala aqui essas coisas no Diário de Adão? Bom, em primeiro lugar, para a gente lembrar do papel original dos homens, das mulheres, no casamento e na família. Hoje, isso está muito conturbado, está muito atacado. Aliás, é a coisa mais preciosa que nós temos para guardar, porque isto sendo destruído, a própria existência humana está em risco. E é o que acontece hoje. O casamento e a família estão sendo atacados violentamente, de todas as formas e maneiras, e principalmente por conta de falsos ensinamentos, de doutrinas de demônios, doutrinas que não são de Deus, ensinamentos que têm no seu âmago o desejo de destruir, de acabar com a própria humanidade. Porque quando se acaba com os papéis do casamento, do casal, do homem e da mulher,
e a família é destruída. E já se ficou claro aí várias pessoas declarando que o desejo deles é destruir mesmo a família. E como eles estão fazendo isso? Exatamente com essas doutrinas demoníacas, com esses ensinamentos depravados, horrorosos, que nada tem a ver com a palavra de Deus. Então, nós temos que fazer o quê? Lembrar do projeto original. Qual foi o projeto original quando Deus criou o homem e a mulher? Ele criou uma família. Então, o casamento e a família são instituições sagradas, são instituições que o Estado não tem nada a ver com isso, que nenhuma instituição humana tem nada a ver com isso. Isso foi criado por Deus diretamente, tanto o casamento quanto a família. São antes do Estado e antes da igreja. E, obviamente, tudo, né, que existe no mundo, ele vem daí, do casamento e da família. E aí sim, depois vem a igreja e o Estado, né? Mas antes veio o casamento e a família, porque sem isso não há nada. A sociedade perece sem esses papéis bem definidos e funcionais. Então, se não houver o homem, a mulher, os seus papéis definidos para o casamento e para a família, o resto não existe. O resto vai ser arrasado, porque se tiver arrasado na célula da sociedade, que é a família, o resto vai mal. E, sabendo disso, o nosso adversário, ele bombardeia de todas as formas e maneiras todas essas coisas, o casamento, o papel do homem, da mulher, do marido, do pai, do filho, né? A família, como deve funcionar ou não. Tudo isso está escrito na Bíblia, está nos evangelhos. E então o Diário de Adão tem em seu âmago o desejo e a missão de lembrar a todos os homens o projeto original de Deus para a família e para o casamento. E auxiliar a igreja a voltar ao princípio de tudo, que é a palavra de Deus. Então, o que, que a Bíblia ensina acerca disso? Né? Uma reflexão sobre como isso começou a ficar ruim, né? Como isso começou a cair. Né? E a gente vai falar sobre a queda. Depois vamos falar sobre a noção de sucesso ou de fracasso acerca do papel, né, masculino, do homem, no casamento e na família. O sucesso e o fracasso. O que que é sucesso? O que que é fracasso hoje em dia, né? O que que mudou na concepção acerca dessas palavras, de um casamento de sucesso ou ter sucesso na sua família ou não, no seu relacionamento ou não. Para o homem hoje, né, de acordo com a palavra de Deus e de acordo com o mundo, o que que acontece? Vencendo com Jesus, nesse caso, estabelecendo sua casa na rocha. Ó, e não tem coisa mais complicada e difícil hoje para um homem do que estabelecer a sua casa e a sua família na rocha da palavra de Deus, no meio de um vendaval, de uma enxurrada, de tsunami, de tempestades violentíssimas e transtornos climáticos e sociais desta magnitude que ocorrem no tempo do fim. Então, vou falar sobre isso, como vencer com Jesus e estabelecer a sua casa na rocha. Olha, se você é um homem, se você é casado, se você é um pai, você precisa ler este capítulo de forma muito especial. Mas todo livro, obviamente, vai ajudar muito a você a estabelecer a sua casa na rocha da palavra de Deus.
o seu casamento conforme a palavra de Deus e os seus relacionamentos com a sua mulher, com seus filhos e com o mundo, de forma a, a fortalecer e a proteger a sua casa, a sua família e o seu casamento, vencendo com Jesus, estabelecendo sua casa na rocha. No capítulo 6 e no penúltimo capítulo, é deixando Cristo ser o cabeça. Cristo deve ser o cabeça de todo lar, de toda a família. Mas quem vai fazer isso acontecer na prática vai ser você, que é o marido, o pai, o sacerdote da casa. É você quem tem que entronizar Jesus no seu lar. É você quem tem que ensinar a palavra de Deus na sua casa. Não é o pastor, não é o vizinho, não é ninguém. É você. Você que é o Adão da sua Eva. Você quem é o sacerdote da sua casa, quem deve discipular a sua esposa e os seus filhos. Só que acontece que você vai fazer isso só se a sua casa estiver estabelecida na rocha. E aí você vai deixar Cristo seu cabeça, não ser você, mas Cristo, sendo o sacerdote da sua casa e sendo o discipulador da sua mulher e dos seus filhos. Esse é o papel do marido, do pai e do sacerdote, ok? E, por último, o capítulo 7 é uma palavra para o homem no século XXI, esse século louco, conturbado, que não quer de jeito nenhum que o homem seja homem, que o homem cumpra o seu papel, de acordo com o plano de Deus, e ser o cabeça da família, por assim dizer, e o sacerdote do lar, o discipulador da sua esposa e dos seus filhos. Então, isso tem sido muito negligenciado e muito pouco ensinado como deveria, até nas igrejas, por conta da própria pressão social, da própria pressão do espírito de Jezabel, que nós falamos no vídeo anterior. E eu quero aqui, né, ler aqui o que está em Efésios. No capítulo 2, versículo 1, diz assim: Ele vos vivificou, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais outrora andaste, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossos delitos, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e com Ele nos fez sentar nas regiões celestes em Cristo Jesus. Pois então, é assim que aconteceu. Nós antes andávamos de qualquer maneira, indo de qualquer jeito para qualquer lugar, assim como todo mundo vai. Só que acontece que Jesus salvou a nossa vida, resgatou a nossa alma do poder das trevas, do pecado, da morte, do inferno, e nos tirou do reino das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. E agora, como nós devemos andar então? Igual ao mundo, nos conformando às coisas desse século mau e depravado, fazendo aquilo que todo mundo faz, sendo do jeito que todo mundo é, ou o nosso comportamento, as nossas atitudes têm que ser completamente distinta desse comportamento desse povo. Então, porque fomos feitos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus
preparou para que andássemos nela. Então, Romanos 8,4 diz que nós não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Pois que os que são segundo a carne se inclinam para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. E os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Ok? Portanto, irmãos, somos devedores não à carne para vivermos segundo a carne, porque se viver segundo a carne, há vez de morrer. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus, porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Ser guiado pelo Espírito Santo de Deus é o sinal principal daquele que é filho de Deus. Assim, o próprio Senhor Jesus andou na terra, sendo dirigido pelo Espírito Santo do início ao fim da sua vida na terra. E aqui eu quero lembrar do que está em Lucas 4, que Jesus, pois cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e era levado pelo Espírito ao deserto. Ele se deixava dirigir pelo Espírito. Quando vier, porém, aquele, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas vindouras. O Espírito Santo, ele deve guiar o cabeça do lar, o marido, o pai, o sacerdote. Eu estou lendo aqui que Jesus era dirigido, guiado pelo Espírito Santo. E aqui o apóstolo João está dizendo que o Espírito da verdade nos guiaria a toda a verdade. Então, o homem é o principal ator do seu lar. E ele deve deixar Cristo dirigir a sua casa, a sua família, as suas ações, as suas decisões. E o homem tem que ser o sacerdote e tem que fazer esta ponte entre Deus e os seus filhos e a sua mulher. É claro que o Espírito Santo, ele é Senhor, certo? Então todos vão ser capazes de manter esse relacionamento com o Espírito Santo, independente um do outro. Só que na esfera e no âmbito da família, da casa, quem tem a responsabilidade de liderar a família é o marido, é o pai, é o sacerdote. E ele tem que deixar Cristo reinar, ou seja, ele deve ouvir a direção do Espírito Santo e obedecer. E deve conduzir a sua esposa e os seus filhos a igualmente ouvir e obedecer, assim como ele. Não é ele impor a sua vontade somente aos outros, porque tem esse papel de liderança, é ser exemplo, ok? Sempre, na maioria. Você ser exemplo e você ter a sua liderança como exemplo por amor. Mas também
deve ser respeitado, admirado e ouvido, sim, na instância da sua família, pela sua esposa e pelos seus filhos. E ele é o cabeça do lar. Cristo é o cabeça dele e ele é o cabeça do lar. Mas é através do cabeça, é através do homem, é através do pai, do marido, que deve ser sacerdote do lar. Amém? Isso é o projeto original de Deus para a família e para o casamento. E você pode perguntar assim: não, mas isso aí é uma coisa machista, né? Isso aí não é possível, isso hoje em dia não é assim mais, né? Então, a gente é obrigado a ir para a palavra, né? E a gente vai ver aonde? Em Efésios mesmo, exatamente o que está dito. Olha só. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, está em Efésios 5. Andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós. E aí ele vai dizendo, olha, mas a fornicação, a impureza, a avareza, nem ainda se nomeia entre vós. Como convém a santos, nem torpezas, nem tolices, nem zombarias, que não convém, mas antes ação de graça. Porque bem sabeis isto, que nenhum fornicador, impuro, avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Deus e Cristo. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. E aí, Paulo fala aqui em Efésios 5, mas todas essas coisas se manifestam sendo condenadas pela luz, porque a luz a tudo manifesta. Por isso diz: desperta tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por isso, não sejais insensatos, mas entendei qual seja a palavra do Senhor, e não vos embriagueis com vinho, em que há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós em salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus. E veja bem agora no versículo 21, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Olha, nós lemos quando fizemos aqui o vídeo da, da morte de Eva, né, uma passagem em que o apóstolo Pedro fala que as mulheres devem ter um espírito manso, elas devem ser sujeitas ao seu próprio marido, ter um espírito manso e quieto, que é muito precioso diante de Deus, né? E aqui está dizendo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Então, todos devem se sujeitar, se acomodar uns aos outros com temor de Deus. Não é por força, não é por violência, mas é pelo espírito manso e humilde. Ser manso e humilde é algo que agrada a Deus. E o apóstolo Pedro fala que uma mulher que tem esse espírito manso, que é quieta, ganha sem palavra o marido, isso é precioso aos olhos do Senhor. Mas também o Senhor se agrada que todos sejam tementes a Deus e se sujeitem uns aos outros. Sejam mansos, tranquilos e humildes, não arrogantes, prepotentes, brigões, criando casos sem temor de Deus.
mas sujeitando uns aos outros no temor de Deus. E aí, no versículo 22, o apóstolo Paulo fala especificamente: vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor. Olha, sujeite-se ao seu marido como ao Senhor. E isso a gente viu no vídeo passado. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher. Olha que o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja e ele próprio salvador do corpo. Então, o apóstolo Paulo está comparando e está mostrando qual é o papel, qual é a posição do marido, é cabeça. E a mulher deve se sujeitar ao marido como a Cristo, porque a igreja é o corpo de Cristo, que é o cabeça. Então a igreja tem que se sujeitar a Cristo e a mulher, da mesma forma, deve se sujeitar exatamente ao seu marido como Cristo, né? Como a igreja se sujeita a Cristo, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio salvador do corpo, de sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, também assim as mulheres em tudo sejam sujeitas a seus maridos. Então, marido, saiba, a sua posição é essa, é de cabeça e não de cauda. Mulheres, estejam sujeitas, se sujeitem em todas as coisas ao seu marido, como a igreja se sujeita e deve se sujeitar ao cabeça que é Cristo. Você deve se sujeitar ao seu marido como tal. E agora? Agora as mulheres ficam com o cabelo em pé, dizem que isso não está na Bíblia, que isso é uma invenção, que está errado, que está fora de propósito, e infelizmente muitos pastores concordam. E não pregam isso, têm medo de falar sobre isso, mas está aqui. Eu estou lendo o que o apóstolo Paulo falou. Isso, hoje em dia, para ser ensinado, é difícil, porque não querem nem falar sobre isso. Que as mulheres estão completamente viradas no girar e não querem saber de ouvir sequer o pronunciar dessa palavra de sujeição ao marido, porque já foi colocado que sujeição ao marido é o marido é terrível, pisa, faz maldade com ela, e é isso que a Bíblia está falando. Não, não é isso que a Bíblia está falando. Está falando que as mulheres devem ser como as mulheres santas do passado, que chamavam o marido de senhor e se sujeitavam a ele e ganhavam ele sem palavra. Um espírito manso e tranquilo. É assim que diz a palavra de Deus. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Quem é o cabeça é o marido. Sujeite-se ao marido. Então, saiba, marido e pai, o seu papel. O seu papel é de cabeça no casamento, ok? Então, vamos lá. E qual é o papel do marido? Veja só, se as mulheres não gostam de ouvir isso, do seu papel e do seu comportamento, imagine nós. O que temos que ouvir agora? Por quê? Olha, vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e assim mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Deixa eu dizer uma coisa aí para você. Se você acha que a palavra dada para a mulher é terrível, olha a do homem. Dar a sua própria vida por amor à sua mulher. Hum? E não só isso, mas também ser o responsável por santificá-la, purificá-la
com a lavagem da água pela palavra. Então, quem tem que ensinar a palavra é você. Não é a sua esposa, a sua mulher que tem que ser a pregadora da casa, a mulher que ensina você, os seus filhos, é você quem deve ensinar ela a palavra de Deus, lavar ela pela palavra. É você ministrar sobre ela aquilo que ela precisar para ficar viva diante de Deus, pura, limpa, sem mácula, sem ruga. Então, como pode isso acontecer se a mulher for uma rebelde que não escuta nada, se for tiver um espírito atormentado de discutir, de se rebelar, de falar o tempo inteiro e não deixar o marido exercer a sua autoridade ou o seu trabalho, o seu sacerdócio, porque é ele quem tem que ensinar a palavra, é ele quem tem que ser o sacerdote do lar, é ele quem tem que morrer pela própria esposa. Agora, há mulheres que não deixam o marido exercer o seu sacerdócio, que não escuta a opinião do marido, que quer mandar o tempo todo no marido, que quer dizer o que vai acontecer ou deixar de acontecer. Então, retira do marido a possibilidade dele ser o sacerdote do lar, dele ser o líder da casa, da família. Mas saiba você, Adão, que se a sua Eva caiu, a responsabilidade para trazê-la de volta para o altar é sua. A responsabilidade é sua. A tarefa é sua. É você quem tem que ministrar a palavra sobre ela, levar ela ao confronto, orar por ela, ministrar a palavra e fazer ela ficar sem ruga e sem mácula. Aqui está Paulo dizendo exatamente isso. Vós, maridos, amais vossas mulheres, como também Cristo amou a sua igreja, e assim mesmo se entregou por ela. O que, que ele fez? Ele falou a verdade, ministrou a verdade, curou, evangelizou, ensinou, redarguiu, exortou. Ele não deixou de fazer e de falar o que devia falar por causa do pecado, por causa da oposição. Ele falou indo até a morte, mas por amor à sua igreja. Então, não é para que ele fique com medo de falar a verdade e se esconda numa postura temerária, né, submissa, que ele não crie caso, não crie confusão. Não! É para que ele tenha a mesma posição que Cristo teve. Ele amou até o fim. Ele falou o que tinha que ser falado para arrependimento, para trazer vida eterna para a igreja. E o marido não pode, uma hora, deixar de amar sua esposa, deixar de orar por ela, deixar de exortá-la, de chamar sua atenção, de dizer que está errado, de dizer para ir, ou de tá indo além, ou de não estar. A autoridade é do marido, é do pai. Ele quem deve ser o sacerdote, mas hoje em dia a sociedade está querendo calar os homens, calar os maridos, emascular, tirar a masculinidade ou o papel masculino dele, enfraquecendo o homem, enfraquecendo o marido, enfraquecendo o pai, acabando com a imagem do pai. Isso é uma estratégia demoníaca para enfraquecer o casamento, a família e acabar com a igreja. E por isso, o papel do marido, do pai, do sacerdote, do lar, do discipulador, da esposa e dos filhos é tão importante. Por isso, não temos ouvido isso nos próprios púlpitos, falar sobre discipulado da mulher, discipulado dos filhos. Hoje está complicado. Está complicado
de se falar publicamente, de todos ouvirem, que cada um pensa a coisa mais absurda e mais fora do quadrado da palavra, dos limites da visão do evangelho e da palavra, e sem noção nenhuma daquilo que é correto diante de Deus, obliteram o trabalho do pai e do marido, ou pelo menos tentam menosprezar, eh, diminuir ou até mesmo obstacular por completo. E também, às vezes, até operando de forma mais forte, mais firme contra o próprio pai ou contra o próprio marido, fazem isso de forma suicídica, de autodestruição. Porque se tirar o papel do pai, do marido e do sacerdote, a casa cai. Se lembra que Jesus falou, né, que Satanás não pode entrar numa casa se não amarrar o valente e manietar ele primeiro, ele não pode tomar os seus bens. Então, o primeiro passo para destruir uma casa é acabar com a liderança masculina, acabar com a liderança do marido, do pai, é fundamental para acabar com a casa toda. Quando um pai de verdade morre, a casa ela sofre e ela se desfaz muitas das vezes. A mãe segura, obviamente, firme, se for uma mulher cristã e tiver embasada na palavra, ela segura, ela consegue segurar, mas olha, sem o pai, a violência de hoje, espiritual, social, eh, psicológica, fica complicado, fica complicado. Então, a mulher sozinha, para segurar as pontas, nós estamos vendo o resultado disso na nossa própria sociedade. A gente está vendo como ela está acabada hoje, de forma muito especial no Brasil, por conta da, da virulência contra a palavra de Deus, em primeiro lugar, mas logo depois contra os pais, os maridos, os sacerdotes, o papel do homem e da mulher sendo completamente turbados, distorcidos, pervertidos, acabados e sem a igreja cumprindo o seu propósito de edificar o corpo da forma correta, com o ensinamento correto, falando sobre o papel do homem e o papel da mulher, a questão do casamento, do marido, da esposa, da família. Tudo isso está num ataque nunca antes visto e que, se você quiser ter uma chance de saber como sobreviver no meio disso tudo, você tem que aprender urgentemente acerca dessas coisas. Qual é o papel do homem no casamento e na família? E também o papel da mulher, no casamento e na família. O que é ser uma boa esposa e mãe e um bom pai, um bom marido? Isso de acordo não com o que você acha, não de acordo com o que a sociedade diz ou deixa de dizer, mas de acordo com a palavra de Deus, de acordo com o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se você não conhecer o que a Bíblia diz, o que o Evangelho fala acerca de ser um homem de Deus, um sacerdote, um discipulador, né, e de ser um bom marido e um bom pai, você não vai ter a menor condição de sobreviver nos tempos de hoje, que são os tempos do fim. Aquele tempo que no começo a gente falou que Paulo disse a Timóteo, sobreviria tempos trabalhosos, tempos penosos, porque as pessoas seriam desse jeito que nós estamos vendo hoje. Então, eu quero, em nome de Jesus, dizer a você que se você é um homem, está perdido,
não sabe o que fazer, que as mulheres estão terríveis, porque os homens também estão completamente sem saber o que fazer hoje. Eles não têm coragem nem sequer de namorar, nem querem, quanto mais casar. Eles não querem mais ter envolvimento, porque está um laço. As mulheres conhecem pela internet e no dia seguinte estão querendo tomar os seus bens. Ou então, se ela ficar aborrecida contigo, ela pode te dar parte de você na delegacia e falar que ah, foi agredido por você, que você é violento e você vai ser preso sem conversa fiada. E agora até advogadas estão se levantando para defender homens porque a situação está tão horrorosa que até as mulheres não aguentam mais ver isso. E quero destacar aqui que até hoje se criou o Instituto de Defesa dos Direitos dos Homens, porque, na verdade, eles só têm direito a morrer, a se suicidar, a perder tudo e não ter direito a coisa nenhuma. Então, foi criado aí o Instituto de Defesa dos Direitos do Homem, a quem eu já, de antemão, já parabenizo. Por quê? Deve ter também algum direito, não? Algum direito e defesa, assim como a mulher, porque o direito é humano, é para o homem e para a mulher, o assassinato é para o homem e para a mulher. Então, essas doutrinas, essas ideologias que só fomentam o ódio entre as categorias, as classes, os gêneros, isso é uma doutrina diabólica, maligna, e não pode ser absorvida pela Igreja de Deus. Não pode ser tolerada no nosso meio. E, por conta disso, também o que é certo, o que é correto, deve ser ensinado. O que a palavra de Deus diz acerca dos papéis do homem e da mulher, e, da, e deles na família, no casamento, e como as coisas devem ser, está escrito na Bíblia, no Evangelho, e deve ser ensinado. E hoje eu quero exortar os pastores, os líderes e a todos a se voltarem para a palavra. Não importa se você não gostar. Eu, quando me converti, antes de eu me converter, que eu ia à igreja, eu não gostava de ouvir nada que o pastor falava. Achava tudo ruim, tudo errado, discutia com o pastor no meu coração, na minha cabeça, mas até o ponto que Jesus me fez levantar e, e eu fui liberto desses pensamentos. Assim como o apóstolo Paulo fala na palavra em Efésios, nós andávamos segundo o curso desse mundo, do príncipe das potestades do ar, nós andávamos como todos eles, desse jeito, pensando coisas que não têm nada a ver com Deus, filhos da ira, da desobediência. Mas quando a gente se converte a Cristo, as coisas têm que ser diferentes. Nós devemos mudar o nosso jeito de andar e de ser, e não nos adequar ao mundo. Então, se você estiver se amoldando, se conformando a esse século mal, aos ensinamentos desse século mal, e você não está demonstrando que tem o Espírito de Cristo. Quem tem o Espírito de Cristo não pode andar da mesma forma e da mesma maneira que o mundo, porque senão você não é guiado, dirigido pelo Espírito de Deus. Você não pode ser considerado filho de Deus. Isso é o que diz a palavra, não sou eu. É o apóstolo Paulo. Então, eu quero exortar você a fazer uma reflexão. Como você tem andado? Quem tem inspirado você? Quem tem ensinado você a fazer e ser do jeito que você é? Será que você está se comportando de acordo com o que a palavra de Deus fala e ensina? Ou está se amoldando ao que o mundo diz ou que ele pressiona você a fazer? Tome cuidado, porque o resultado disso pode ser a sua salvação ou perdição eterna. Eu quero deixar aqui, mais uma vez,
Se você é homem, está perdido, não sabe como fazer ou o que fazer, o Diário de Adão está aqui para você se transformar, para você aprender a ser um discipulador da sua esposa, da sua mulher, dos seus filhos, ser o sacerdote da sua casa e ser o cabeça da sua mulher, que é assim que deve ser pela palavra de Deus. Que Deus abençoe a sua vida e me ajuda a compartilhar esse vídeo, porque a devastação é grande. Que Deus possa te abençoar e que você possa também querer saber mais. Eu vou deixar o link na descrição para você poder obter o seu exemplar do Diário de Adão e você fortalecer o seu ministério, a sua casa, a sua família e a sua vida, e ainda ajudar aqueles que estiver perdido a poder se encontrar melhor nesses tempos diante de Deus. Que Deus te abençoe e te guarde em nome de Jesus. Aqui o seu amigo e irmão Mugan Kasman, autor do Diário de Adão e da Morte de Eva. Deus te abençoe e até a próxima, se Deus assim permitir.